A minha história não é uma daquelas bonitas de se contar ao filho para fazê-lo adormecer. A minha história se baseia em dor, perdas e sofrimento. Meu nome é Robert Kendall e essa é a minha história. Lá estava eu, em mais um dia, vendendo arma para os civis locais em uma cidade localizada nos Estados Unidos da América. Era uma cidade onde não representava nenhuma ameaça. Tudo bem, poderia ter alguns gangsters causando problemas e prostitutas brigando por dinheiro, mas fora isso, não havia nenhum tipo de ameaça. Era uma cidade pacífica, uma cidade onde as pessoas procuravam paz e sossego. Até que uma noite, quando eu iria fechar a minha loja, eu olhei para o lado direito da rua e vi uma grande luz, que se parecia muito com um incêndio. Nisso, dei alguns passos para checar o que era e me deparei com gritos em todas as direções, assim como tiros disparados, sirenes que surgiram do nada e muitos helicópteros sobrevoando a cidade. Eu, não entendendo nada do que estava acontecendo, fui correndo para minha loja, mas no caminho me deparei com 3 pessoas que não aparentavam estar normais. No início pensei que estavam sob algum tipo de droga, mas não, pois elas logo avançaram em mim como se eu fosse um tipo de comida para elas. Sem mais escolhas, retirei minha pistola de meu coldre e disparei contra essas pessoas. Porém, elas não caíram e continuaram avançando, até que disparei em suas cabeças, que logo as levou ao chão. Chocado com aquela minha atitude, logo corri para minha loja, tranquei a porta e tentei ligar para a polícia, porém o telefone estava mudo. De repente, um policial entra em minha loja e em seguida logo peguei minha shotgun, que sempre ficava embaixo do balcão da loja, e mirei contra o policial. Eu estava assustado, então não tive outra escolha a fazer, mas logo percebi que o jovem policial era uma boa pessoa. Ele estava totalmente desnorteado com tal situação. Ele estava mais perdido do que eu e o resto das pessoas que estavam combatendo essas coisas. Após o término da conversa, o policial logo foi checar o balcão de minha loja, pegando algumas munições de sua pistola. Eu não iria impedi-lo, pois do jeito que a cidade está, eu faria o mesmo e tentaria me proteger a todo custo. Por esse momento de distração, 4 pessoas infectadas quebraram a vidraça de minha loja, pulando imediatamente sobre mim. Eu sentia os dentes em minha pele, sentia a dor, sentia o frio, sentia a minha vida indo embora aos poucos e só o que eu ouvi de último foi o barulho da porta dos fundos se fechando. Após meus olhos se fecharem, eu, muito surpreso, acordo em uma cama em um quarto totalmente branco, com bolsas de sangue ao meu lado, com um soro em minha veia e com o meu corpo totalmente coberto. Eu tento me levantar, mas logo percebo que estou preso por algemas na cama. De repente, ouço a porta do quarto se abrindo e também ouço passos vindo em minha direção. Logo percebo que é um cientista, pois em seu crachá estava escrito Professor Miller. O cientista, após terminar de preencher sua prancheta de dados, me faz a seguinte pergunta: Está conseguindo me ouvir, Robert? Mexa a cabeça se está me ouvindo. Após isso, eu faço o sinal com a cabeça, sinalizando que estou entendendo o que o tal cientista estava dizendo. Ele anota algo em sua prancheta e em seguida diz: Robert, você foi revivido por nossa empresa farmacêutica, na qual não iremos revelar o nome por puro sigilo. Seu corpo foi totalmente destruído na cidade, onde foi bombardeada há alguns meses atrás. Seu rosto do lado esquerdo foi totalmente destruído e tentamos recuperar o que foi possível, mas os infectados fizeram um trágico dano ao seu corpo. Seus batimentos, pressão sanguínea e saúde estão todos ok, porém as sequelas irão sempre permanecer em seu corpo. Se estiver com forças, pode se levantar. Você está de alta, porém você terá que usar roupas específicas para seu próprio bem e para o bem da empresa. Eu imediatamente fiquei surpreso por uma empresa farmacêutica enorme se importar com um pequeno vendedor de armas em uma cidade tão pequena, mas não cheguei a fazer perguntas, pois eu ainda estava chocado por saber que eu estava vivo. Logo me perguntei: e minha família? Como será que estão?
Minha esposa Prússia e eu nos divorciamos há algum tempo e meus filhos Jake, de 14 anos, e Yorgosviski, de 18, estavam com ela passando as férias escolares. Após uma semana, regularizando toda a minha situação atual, parti em viagem para Chernaros, um pequeno estado rural localizado na Rússia, para verificar se minha família estava bem. Antes de pegar o avião, eu havia mandado uma carta para o endereço de Prússia, dizendo que estava vivo e que estava a caminho de Chernaros para ver Jake e Yorgosviski. Na chegada no aeroporto, avistei Prússia e meus 2 filhos procurando o pai que haviam pensado que estava morto. Eu logo andei na direção deles e os abracei e disse aos dois: "Papai está de volta." Após algumas semanas com minha família, montei uma nova loja de armas em Zelenogorsk e resolvi que sempre ficaria por esse estado, mas lá não era um local que parecia que iria acontecer uma grande desgraça. Pois bem, eu estava errado. Em um dia comum, lá estava eu em minha loja de armas à noite, assistindo televisão, esperando o horário de fechamento chegar, quando de repente, senti um grande tremor e ouvi pessoas gritarem nas ruas. Imediatamente, veio todas as lembranças que eu havia esquecido nos Estados Unidos, e rapidamente abandonei minha loja e fui diretamente para minha casa. No caminho, presenciei novamente o caos que eu havia achado que nunca mais presenciaria. Pessoas gritando, carros em chamas, lojas sendo saqueadas, exército nas ruas, pessoas feridas ou mortas. Eu posso dizer que aquilo era realmente o inferno na Terra. Chegando em minha casa, logo vi um bando de estranhos com armas em suas mãos, totalmente encapuzados, ameaçando minha família que estava amarrada. Corri em direção aos estranhos, tentei libertar minha família, porém fui desmaiado por uma coronhada na cabeça. Quando acordei, vi minha mulher e meus 2 filhos amarrados em minha frente e um estranho dizendo coisas que eu não estava entendendo. Após o estranho terminar de dizer o que tinha que dizer, ele executou minha mulher a sangue frio e em seguida meus 2 filhos. Meu coração parou de bater imediatamente. Meus olhos se encheram de lágrimas, meus olhos fixados naquele acontecimento. O desejo de me matar era imenso e minha única reação foi ficar como uma estátua olhando para tudo que tinha na vida tinha se perdido em segundos. Imediatamente, os homens encapuzados me encheram de chutes e um deles começou a discutir com o outro, enquanto os outros haviam parado de me chutar e estavam me segurando contra o chão, deixando apenas o lado direito do meu rosto à mostra. Um dos 2 homens que estavam conversando se retirou para pegar um pedaço de madeira queimando que estava no chão e em seguida tirou a máscara e veio em minha direção sorrindo. Imediatamente, o homem coloca um pedaço de madeira queimando em meu rosto. Após isso, os homens que me seguraram me soltaram e todos correram para o mato rindo e atirando para cima como se estivessem comemorando. Após isso, minha cara estava parcialmente queimada. Meu único bom olho mal se abria e a única coisa que pude fazer é correr e correr dos gritos que estavam cada vez mais distantes da pequena cidade de Zeleno. Após meses me recuperando sozinho, buscando suprimentos em cidades destruídas, buscando armas, munições, caçando, vivendo sozinho, resolvi voltar à cidade de Zelenogorsk para verificar a pequena base militar que havia sido montada lá no mesmo dia do incidente. Me deparei com os mesmos infectados que tinham acabado com Scarlet Milton, então logo os eliminei com minha K-74 que tinha sido deixada em minha loja. Porém, eles estavam se alimentando de um jovem rapaz, cujo nome estava escrito em seu uniforme americano, Hopper Angel. Verifiquei suas vestes, sem me importar com seu corpo todo comido, e logo encontrei uma carta que dizia que eu deveria procurar esses amigos de Hopper e informá-los de sua morte, pois ele havia sido encurralado por estes infectados. Eu não era mais o mesmo homem do início dessa história. Eu não era bom e nem era mau. Então, por um ato de caridade,
ao jovem militar, resolvi procurar estas pessoas e tentar me unir a eles e ver se são amigáveis. E o porquê disso? Bom, eu tô cansado de ficar sozinho nessa floresta e preciso saber se existe alguma razão para eu continuar vivo neste mundo infernal.